Uma senhora perguntou: padre, fale sobre o anel do Tucum. É Nilda Maria. Ela escreveu lá: fale sobre como surgiu esse anel, por que existe. É normal você ver na mão de padres, no dedo, né? Na mão, no dedo do padre, ou na mão direita, principalmente na mão esquerda, você vê muito, é anel de Tucum. É um anel de cor preta, de madeira, e que muitos padres usam este anel. Por que eles usam esse anel? Qual o significado e qual o compromisso que a pessoa tem que ter com o anel de Tucum? Assista primeiro o vídeo de como é feito o anel de Tucum. Essa é a árvore que produz esses coquinhos aí, né? Que a gente chama de tucum ou maduro. E aqui no chão também tem, pessoal. Se você quiser também coletar no chão, dá para coletar também, ó. Fazer o anel de Tucum ele não tem muita novidade, vocês estão vendo aí, né? Vamos seguindo passo a passo aí. E aqui, pessoal, a gente vai tirar, né, a polpa do tucum. Tirar aqui, deixar só um coquinho mesmo. E é desse jeito aqui, ó. Agora a gente vai serrar ele. Vai ficar aquela madeira só por fora, que é uma madeira, e já vai lixar e vai ficar pronto o anel, não tem segredo. Aí, ó, saiu. Agora você vê uma imperfeição, você vai dando acabamento até ele ficar do seu jeito mesmo, né? Do jeito perfeito, né? Que você gosta mais. O anel de Tucum, ele surge no Brasil no início do surgimento do imperador Dom Pedro I. Nessa época, era natural que as mulheres e homens usavam joias caríssimas, as pessoas de poder. E os escravos e os povos indígenas não tinham condições financeiras, então eles descobriram que da fruta do tucum era possível fazer um anel. Só que quando eles tiveram a sabedoria de criar o anel trouxe um significado para os escravos, para os povos indígenas. Um significado de compromisso, aliança, fidelidade entre eles, união, liberdade, lutar pela justiça. Então, o anel, quando eles colocavam no dedo, eles tinham esse compromisso de uma transformação de uma vida social, principalmente pela justiça e pela uma vida de igualdade para todos, porque eles viviam numa classe bem inferior à classe dos poderosos, principalmente dos imperadores Dom Pedro I. Com o passar do tempo, com os anos, veio a teologia da libertação. Lá no comecinho do ano 1900, 1920, já entrou no Brasil a teologia da libertação. E quando surge no Brasil a teologia da libertação, libertação vem por causa de Jesus Cristo, que veio para libertar os cativos, os presos, os doentes. Então surge nessa ideia da teologia da libertação para uma sociedade mais justa, para que a igreja fosse ao encontro dos necessitados. O primeiro padre conhecido a usar amplamente o anel de Tucum foi Dom Pedro Casaldáliga. Ele era bispo da prelazia de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso. Ele teve a bondade e a caridade de adotar o anel como um símbolo de um compromisso com as pessoas mais carentes, com os pobres, com a igreja da Amazônia. E ele ficou conhecido por sua audácia entre os membros da teologia da libertação. Então, o anel de Tucum, ele é feito da semente de uma palmeira da Amazônica, tornou-se símbolo da solidariedade com os mais necessitados e de compromisso com a justiça social. É que muita gente hoje tem esse anel no dedo, principalmente pessoas de movimentos, teve Canção Nova, teve do Frei Gilson,
anel de Tucum. Então tem vários padres que fazem votos de pobreza, de caridade aí. Esses padres usam o anel de Tucum. Mas também hoje em dia não é só os padres que usam o anel de Tucum, como por exemplo o grupo do LGBT, também eles usam o anel de Tucum porque eles lutam pelos seus direitos. Então o anel de Tucum virou uma coisa, a pessoa está lutando pelos direitos dela, para uma igualdade social, para uma vida mais justa, eles colocam o anel no dedo. Né? Então, não sei se seria o correto, né? Mas cada um tem a liberdade de usar, e o anel não é propriedade de ninguém. Segundo os relatos, né, o bispo ele até registrou na época esse anel, como se fosse uma propriedade da igreja, mas a igreja não pode ter essa propriedade só dela. O anel, principalmente, quem tem o direito dele foi os índios e os negros, né? Eles tiveram a ideia, então pertence a eles, né? Então foi uma cópia que fizeram aí e com o tempo a igreja acabou adotando. Os povos indígenas e os escravos é um povo simples, logo a igreja também tem que ser um povo simples e que luta pelos os direitos. E os papas também usam o anel de ouro e bispos também usam. Só que o anel do Papa, ele tem o símbolo de Pedro, né? Do apóstolo Pedro, que é o símbolo do pescador. Então o anel do Papa é conhecido como o anel do pescador. Quando o Papa vem a falecer, o anel do Papa, o anel de ouro, é destruído no Colégio dos Cardeais. Então, antes de anunciar o novo papado, o novo Papa tomar posse, o anel do antigo Papa ele é destruído. Porém, com o Bento XVI, por ele ter renunciado, o anel do Bento XVI, do Papa Bento XVI, não foi destruído, foi transformado numa cruz. E o Papa também, Francisco, pediu para que não destruísse o anel dele. Seria até uma ofensa, né? Porque o Papa Francisco nem usava o anel de ouro, ele tinha optado por um anel de prata. Até uma mulher quis beijar o anel dele, ele tirou a mão, falou que não tinha necessidade de beijar o anel. Fez muito bem. Então, o anel de ouro, ele é uma tradição da igreja. Então, os dois últimos papas, o Papa Francisco e o Papa Bento XVI, não deixaram destruir o anel. Então, o anel deles foram transformados numa cruz. E vamos ver agora o novo Papa que está aí. Ele já recebeu, né, um anel de ouro, já mandou fazer um anel de ouro para ele, já está no dedinho dele, e vamos ver qual vai ser o destino do anel do Papa Leão XIV. Gente, puxa vida, né? Doa esse anel para alguém que está precisando, né? Vende esse anel, nem sei quanto vale o anel de um Papa, né? Mas não deve ser barato não, né? Se um anel de um Papa for para um leilão, eu acredito que tem gente que deve arrematar até por uns 5 milhões de dólares, né? O povo tem dinheiro, eles arrematam mesmo. Né? Tem um prazer de pôr a idolatria do anel e falar, não, este anel aqui é do Papa. Então, um anel de Tucum mesmo fica mais em conta. E a maioria usam também o anel de Tucum porque está na moda, porque ele fica bonito no dedo, é de madeira, e você vai pensar que a pessoa está usando, que ela tem algum compromisso com a sociedade, ela não tem, não. Então, acho que o anel de Tucum, muita gente está usando por aí, por vaidade, por beleza, e é uma joia que é um direito da pessoa usar. Mas é um sinal de identificação no passado. Hoje em dia eu vejo que não significa muita coisa não, viu, gente? Porque tem gente usando o anel de Tucum aí, padre aí, que usa, mas não luta pela classe social, não luta pela justiça, não é a favor dos mais carentes, sabe? Prega até a pobreza, mas não vive na pobreza. Tem bispo que às vezes usa, mas não vive na pobreza, não. Então não dá para confiar muito no anel, não. É melhor confiar em Deus e conhecer o caráter da pessoa. Acho que o anel que nós temos que usar é a aliança que nós fazemos com Deus. A aliança da paz, do amor, da caridade, do respeito, da amizade, coisas que não existem mais
na vida das pessoas e que nós precisamos resgatar novamente. Não é um anel que vai trazer esse compromisso, não. Já foi a época que esse anel teve muito valor. Hoje em dia, o que tem valor é um contrato, é um papel assinado. Nem a palavra hoje do homem não tem mais valor. Nem a palavra de Deus da Bíblia também está perdendo a validade, né? Então, quanto mais um anel de tucum. O anel de tucum deve ser bom para vender, para ganhar um dinheirinho, né? Quem mora no Mato Grosso, quem mora no Maranhão, quem mora na Amazônia, né? Pode até ganhar um dinheirinho vendendo anel de tucum. É um bom negócio. Mas para caráter de pessoas, eu acredito que hoje praticamente não tem mais validade, não. Eu sou o Padre Silvio, aí espero que eu tenha ajudado em alguma coisa. Um grande abraço, fique com Deus. Um abraço da minha irmã Maria e até o próximo programa. Deixe um like no canal, se inscreva e compartilhe o vídeo, por gentileza, para mostrar para as pessoas que o anel de tucum não tem muito valor hoje em dia.